Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Orson Peter Carrara, sou da cidade de Matão, palestrante espírita e tenho uma intensa atividade no YouTube, intensa atividade virtual. E eu e o amigo Américo Sucena gravamos durante um ano aproximadamente capítulos comentando o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, como vocês sabem, foi ditado pelo espírito André Luiz na psicografia de Chico Xavier. E nós gravamos os 50 capítulos de Nosso Lar, comentando-os capítulo a capítulo em 50 episódios, coincidindo, pois, o número de capítulos com o número de episódios. Esses capítulos tiveram a média de duração em lives de 30 minutos. Algumas passaram um pouco, algumas chegaram a 40, 42, mas a maioria se manteve dentro deste padrão médio de 30 minutos. E algumas tiveram até menos de 30 minutos. Foram poucas, mas algumas tiveram menos de 30 minutos. Então, nós gravamos esses episódios, já estão completos, 50 episódios com média de 30 minutos, e serão exibidos aqui pelo site e pelo canal de YouTube. E nós vamos compartilhar aqui com vocês, para que vocês tenham conhecimento desse fato. A partir de hoje, portanto, nós vamos compartilhar esse material produzido em parceria com o Américo Sucena. Aí está uma cena de nossa gravação e que você também terá a oportunidade de ver. Portanto, a partir de hoje, o primeiro capítulo será exibido aqui neste canal de YouTube, que vocês já conhecem, que fazem parte aqui do trabalho executado também por esta Casa Espírita, e é com muita alegria que nós participamos desta oportunidade com vocês. Para nós é um fato muito importante, porque valoriza o trabalho, divulga o espiritismo e apresenta o trabalho já feito. Então, vocês estão convidados a acompanhar a partir de hoje. Da mesma forma, através do canal, do site da Casa Espírita Virtual, Luz Espírita, em que vocês, igualmente, poderão acompanhar esse trabalho que foi feito por mim e pelo Américo. Nós nos sentimos muito honrados com esta possibilidade e queremos convidar você a acompanhar conosco toda semana, a partir de hoje, com o primeiro capítulo, e vocês poderão assistir os 50 capítulos que são apresentados nessa live com média diária de 30 minutos. É um trabalho feito de forma descontraída, informal, comentando as passagens, os ensinos, com destaque para frases do Espírito André Luiz. Américo Sucena é um palestrante da cidade de São Paulo, muito dedicado ao estudo também, e somos amigos há muito tempo, e esse trabalho se constituiu realmente num trabalho que nos deu muita alegria. Então, são 50 capítulos, você está convidado a acompanhar toda semana. O próprio canal vai definir o horário, o próprio áudio que estará no site também, na web rádio, no podcast. Isso tudo vai ser feito e está à sua disposição. Nós já começamos a gravar os mensageiros, que você também terá a oportunidade posterior de acompanhar. Como se sabe, a série André Luiz é uma série muito importante, muito famosa, composta de todos aqueles livros de relatos do plano espiritual, e estará à sua disposição a partir de hoje, aqui no canal e também no site. Muito obrigado pela oportunidade, nos sentimos muito honrados e agradecidos por esta oportunidade tão valiosa. Espero que você goste, compartilhe depois com outras pessoas, acompanhe os capítulos, porque é um trabalho feito com muito carinho para divulgar esse trabalho tão importante
do espírito André Luiz, que traz notícias do mundo espiritual, relatando detalhes da vida espiritual, detalhes da sua experiência própria e, naturalmente, também relatando situações de dramas dos espíritos, trazendo muito ensinamento. E a edição está muito bem feita, o Américo, inclusive, destaca frases com artes muito bem elaboradas, num contraste de cores, que nós destacamos determinadas frases dos capítulos. É claro que assistir às lives e os episódios não dispensa a leitura da obra, mas os capítulos gravados aqui em comentários informais, descontraídos entre eu e Américo, realmente oferecem uma oportunidade muito valiosa de estudar a obra. Muito obrigado pela oportunidade, meu abraço a vocês, espero que gostem. Um grande abraço a todos. Meus amigos, estamos de volta com o estudo da obra André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, com o prefácio do Emmanuel de 3 de outubro de 1943 e lançado pela Federação Espírita Brasileira em 1944. Este é o segundo episódio, estreamos a semana passada e aqui estamos de volta hoje para continuar. Na semana passada, nós nos fixamos na introdução trazida pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos comentar sobre a mensagem trazida por André Luiz, intitulada Mensagem de André Luiz. Na semana passada, a introdução de Emmanuel leva o título de Novo Amigo, e possivelmente adentraremos hoje o capítulo 1 da obra Nosso Lar. Vou passar a palavra para o amigo Américo Sucena, que divide comigo esses episódios, esses estudos da obra Nosso Lar, para que Américo possa comentar a mensagem de André Luiz, que é bem rápida, bem compacta, fazendo também referências à introdução de Emmanuel, que já fizemos na semana passada. Mas o nosso Américo vai destacar algumas frases trazidas por Emmanuel naquela introdução. Américo. Muito bem, saudações aos telespectadores do canal do Orson. Na semana passada fizemos, então, uma ilustração de uma das frases, mas depois, com mais calma, no texto, a gente vai encontrar outras frases muito interessantes, né? Então, vamos voltar um pouquinho à introdução de Emmanuel e vamos compartilhar com vocês duas frases que foram ilustradas, né? Pode ser que a ilustração não seja exatamente adequada ou a gente melhore isso futuramente. Mas só para ter uma ideia, porque a frase é uma síntese muito importante. Cada frase é uma síntese importante. Ou melhor, algumas frases são sínteses importantes. Então, vamos à primeira. A maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, diz Emmanuel nessa introdução. Uma outra frase do próprio Emmanuel diz que o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Então, essas duas frases ressaltam a importância dessa abertura em que o Emmanuel prepara os leitores, porque nós estamos falando do livro Nosso Lar, ele prepara os leitores para apresentar um outro colaborador daqueles que estão do outro lado da vida, contando um pouco da própria história. Era a primeira vez que isso acontecia com relação a um personagem que não era exatamente o próprio Emmanuel, que já tinha escrito alguns romances contando a própria experiência dele. Aqui era o André Luiz, e o André Luiz se escusou de apresentar o seu nome verdadeiro, exatamente porque, para os espíritos de determinada categoria e determinado aprendizado, eles não ficam disputando quem conhece mais, quem conhece menos, porque todo mundo sabe
que na escala espírita, que é infinita, tem sempre espíritos acima e tem sempre espíritos abaixo do degrau em que se está. E eles, sabendo disso, não ficam disputando quem que é quem sabe mais, quem sabe menos. Né? E todos nós sabemos ainda muito pouco aqui na Terra. Que diferença, né, Américo, com as posturas aqui das ilusões da matéria, né? É o que o nosso André Luiz vai dizer aí na sua apresentação do livro. Essas ilusões que a gente se prende por bobagens, por bagatelas, né? Foi muito interessante você falar que os espíritos não disputam quem sabe mais, quem sabe menos, porque sempre haverá gente a mais e sempre haverá gente com necessidade de maior conhecimento do que nós. Estamos todos interligados intimamente na conquista do conhecimento e da experiência. No barco Terra, você tem aí espíritos hoje encarnados, vamos supor, né? Espíritos lá em mais alto grau e espíritos que estão num grau mais abaixo. Mas se você passar isso para o mundo espiritual, você vai encontrar lá espíritos acima daqueles que aqui estão acima na Terra e talvez até espíritos abaixo daqueles que estão abaixo na Terra. E se pegar um outro planeta de expiação e provas, então isso aí vira um caldo de infinitas possibilidades. Então, nós não sabemos quase nada do universo, e esse é o caldo que nós temos na Terra. A doutrina espírita nos explica muita coisa, né, Orson? A ponto de que, depois da obra de André Luiz, nós passamos a ter uma ideia razoável do mundo espiritual. O Américo, pensando nesse raciocínio aí, porque que a gente percebe por que estando no mundo espiritual e despertos para essa realidade, é que o sentimento de solidariedade se desponta tão expressivo, né? De prestar auxílio àquele que está com mais necessidade do que aquele que porventura esteja à nossa frente. Até porque precisaremos da solidariedade daqueles que estão acima de nós também. Aliás, o mundo invisível, Orson, depois que André Luiz descortinou para nós uma série de tarefas que Kardec não teve oportunidade e também não era a hora, acredito, porque se fosse a hora ele já teria deixado alguma coisa escrita a esse respeito. Mostra que o mundo invisível, a função dele é tutelar o homem na Terra. É claro que no mundo invisível existe uma estratificação social ou evolutiva, vamos dizer assim. Os espíritos que estão em determinado estágio, eles cooperam com os que estão atrás, no estágio inferior, em estágios inferiores. É claro que lá também há aqueles espíritos que querem atrapalhar e não estão preocupados com o próprio progresso e querem prejudicar pessoas. Mas, enfim, isso é uma característica do nosso planeta, né? Muito bem. Então, Américo, você quer se referir, então, à apresentação do próprio André Luiz, o autor da obra, após a introdução dada por Emmanuel? André Luiz vai trazer alguns comentários interessantes que não podem ficar desapercebidos aqui nesse estudo do episódio número 2 aqui, que nós estamos falando da mensagem de André Luiz, e vamos adentrar no capítulo 1. Mas antes do capítulo 1, você tem observações importantes aí, né? Então, ele tem uma frase que é difícil ilustrar, não conseguimos ilustrar, e que está dividida em 6 partes. Ele diz assim, o André, na introdução dele: uma existência é um ato. O que é um ato no teatro, por exemplo? É uma parte de uma peça que é maior, né? Pode ser uma peça em 2 atos, em 3 atos, enfim. Só que, no caso da reencarnação, é um único ato de milhares ou dezenas de milhares. Nós não temos informação a respeito disso, porque cada espírito faz a sua trajetória evolutiva diferentemente de outros, né? Então, um único ato de milhares de atos, né, que é a nossa construção, o nosso aperfeiçoamento é medido em atos, né? A existência, uma existência é apenas um ato, né? Então tem muito mais coisa vindo por aí. Também diz que o corpo é uma veste, né? Ela começa novinha, cheirando novo, e vai gastando, até ficar rota, rasgada, né? Trôpega, né? Cheia de dores. Então, isso é um sinal que a gente já está chegando no término do uso daquela veste, daquela encarnação, né? Então,
meu maior sonho, eu já estou pensando no corpício da próxima encarnação, novinho, 0 quilômetros, que nem cheiro de carro zero. Ainda diz o André, na sua metáfora, que o século equivale a um dia. O século passa muito rápido na visão dos espíritos mais elevados, né? Porque realmente a vida é muito rápida. Quem já está com uma certa idade percebe isso com mais facilidade do que aqueles que estão começando, né? As crianças, os jovens. Os jovens acham que tem vida abundante aí, que não vai terminar nunca. Eles nem pensam num negócio chamado morte, salvo exceções, é claro, né? E vai dizer também que o serviço que a gente faz na Terra é uma experiência. Aliás, o Livro dos Espíritos nos alerta que nós vamos ter que ter experiências em todas as instâncias do universo. Não quer dizer que a gente tem que fazer tudo que existe, não, é experiências em todas as instâncias, ou seja, eu vou estar encarnado no planeta primitivo, depois vou viver num planeta de expiação e provas, depois vou viver num planeta de regeneração, sempre existem transições entre um estágio e outro, depois vamos viver em planetas felizes até chegarmos aos planetas puros, onde não há necessidade, por exemplo, de um mundo físico, né? E também o André nos diz, na sua síntese, que um triunfo, quando você triunfa em alguma coisa, aquilo é uma aquisição apenas, né? Que há outras aquisições que nós precisamos fazer. Uma única vida não é capaz de nos dar toda a experiência que a gente precisa, porque simplesmente não há tempo para isso, né? E, finalmente, ele conclui que a morte é um sopro renovador. A morte é um choque biológico que obriga necessariamente a modificações na maneira de pensar. Ou a pessoa não consegue mudar também. Mas, enfim, a oportunidade do choque biológico, tanto do nascimento quanto da morte, é uma séria oportunidade de mudança. Há, inclusive, Orson, referências na obra de André Luiz, e nós vamos passar por isso, que quando a gente chega no fim daquela existência, aquela existência que está terminando passa no nosso cérebro rapidamente, em alguns segundos, a vida toda. E a gente, nessa hora, reflete melhor sobre o aproveitamento da encarnação. E essa hora é tão importante, é por isso que os espíritas não recomendam que se faça a eutanásia, porque ao se fazer a eutanásia, a gente pode sair fora desse mecanismo regulador que aproveita o último momento da alma na Terra para fazer para que ela faça, aliás, uma avaliação da encarnação. Américo, inclusive, você separou 2 ilustrações desta mensagem de André Luiz, introduzindo o seu capítulo que vem na sequência, né? E essas 2 frases são de máxima importância nessa apresentação do André Luiz. Você está com elas aí para compartilhar com a gente, né? Vou compartilhar. Vou só falar antes, Orson, que o André escreveu essa introdução não enquanto ele estava antes de ser atendido nas regiões difíceis aqui em torno da Terra. Depois de já estar ambientado na colônia de Nosso Lar, é que ele foi escrever. E aí ele refletiu. Nessa reflexão, ele chama a atenção para uma coisa muito importante, que até então, ele, como homem aqui na Terra, nunca se deu trabalho. Religião para ele, prece para ele, era uma coisa distante, não havia nenhum valor para ele, aquilo não tinha valor, né? E quando ele passa, então, pelas suas dificuldades, na sua transição nas regiões inferiores da vida espiritual, aí é que ele desperta. A coisa que era mais importante para ele ali naquela hora era entender os valores humanos, porque ele sabia que não estava na Terra, mas também não tinha a menor ideia de onde estava, né? É por isso que a obra de André Luiz nos prepara para ir para o outro lado, né? Então, para quem nos ouve ou nos assiste,
é importante que a obra seja lida ou estudada, de preferência, né? Porque é como se você fosse para uma terra, né? Para um lugar na terra, na própria terra, sem nunca ter lido nada a respeito daquele país para qual você vai. A obra de André Luiz, ela descortina isso. Então, quem é a pessoa que vai para uma excursão num país que nunca foi, procurando saber minimamente qual é a moeda, qual é a língua, se tem algum intérprete para esperar no aeroporto ou no cais do porto. Enfim, ninguém é maluco de ir para um lugar sem se preparar para isso, né? Saber se está frio, se está calor, qual é a temperatura média do país, que mês que é mais quente, que mês que é mais frio. Então, todos nós vamos partir para o mundo espiritual. Olha a importância da obra de André Luiz. Ela não conta tudo, né, Orson? Mas ela conta o mínimo necessário para a gente não se perder, não ficar que nem o André, andando de um lado para o outro, sem saber o que estava acontecendo. Nós até podemos passar pelo que ele passou, mas a gente vai ficar esperto. Aliás, ele vai detalhar essas condições do capítulo 1, que veremos a seguir. Isso, exatamente. Nesta obra, né, Américo, uma curiosidade aqui numérica, né, que em 2003, quando ela completou 60 anos de publicação, já haviam sido vendidos 2 milhões de exemplares. E depois, em 2017, 14 anos depois, praticamente mais 1 milhão de exemplares de uma obra traduzida para aproximadamente 15 idiomas. Então, é uma obra de referência, é uma obra importante que se constitui de uma coleção de livros, né? E nós vamos estudá-la por aqui, virtualmente, toda semana. Mas vamos ver então, Américo, as 2 frases que estão na mensagem de André Luiz, antes do primeiro capítulo. A primeira frase que gostaríamos de lembrar é essa: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Isso está na introdução, é uma das frases da introdução do André Luiz, e essa foi a imagem que nós imaginamos para poder metaforizar esse mecanismo, né? Nós estamos vendo aí o planeta Terra em várias versões, fazendo a sua trajetória, né? E cada uma delas representa um momento, né? E, portanto, o esforço do homem na Terra, e quando eu falo de homem, eu falo da humanidade, pode ser homem, pode ser mulher, eu falo da humanidade. A humanidade tem que fazer um esforço para ingressar nessa academia, porque é a famosa porta estreita, né? Ninguém vai fazer a sua jornada evolutiva sem seguir as recomendações de Jesus. Senão a gente fica batendo cabeça por aí, né? A segunda frase diz que a existência humana apresenta, na grande maioria, vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aqui tem uma sutileza na frase, que, na realidade, os vasos frágeis somos nós, ou a nossa cultura é frágil para receber coisas que a gente não está preparado para absorver. Então, os espíritos, a começar de Kardec, têm muito cuidado com relação às revelações. As revelações são estudadas para serem apresentadas ao homem naquele momento em que é possível que ela seja aceita, pelo menos por uma parte da humanidade. E a gente imagina, porque a promessa de Jesus com relação ao Espiritismo, que a gente chama de Consolador também, Jesus chama de Consolador, ele disse que ele estaria para sempre conosco, depois que ele enviasse. Exatamente porque detalhes maiores da vida espiritual vão nos ser passados na medida em que o tempo ocorre e na medida em que nós nos amadurecemos para novos aprendizados. Então, essas foram 2 das frases que nós ressaltamos da introdução do André Luiz, né? Muito bem. Feitas essas considerações, acho que podemos adentrar, então, o capítulo 1 da obra, que recebeu o título, este capítulo 1, após a apresentação e introdução de Emmanuel, Novo Amigo, e mensagem de André Luiz, nós temos o capítulo 1, nas zonas inferiores
anteriores. E ele vai fazer comentários que talvez assustem o leitor, mas como foi dito em ocasiões anteriores, né, muitas vezes a revelação ela só é compreendida mais tarde. E André Luiz vai revelar que ele havia perdido a noção que ele tinha, ele guardava a noção de que havia perdido a ideia do tempo. Não saberia explicar o que acontecia com ele, porque ele estava numa paisagem escura, uma paisagem úmida, uma paisagem onde ele sentia fome, sentia sede, sentia necessidade de banho, a barba cresceu, sentia a roupa rasgada, e ele perdera a noção de rumo, era um caminhar meio desesperado, sem saber para onde ir. Como você disse anteriormente, né, Américo? Não sabia onde estava. Ele tinha noção que vivera na terra, tinha noção que perdera o corpo. Estava numa região agora para ele completamente desconhecida. E conseguia dormir de vez em quando, mas era interrompido por gritos, bruscamente, né? Ele tinha que fugir de criaturas para ele estranhas, de criaturas que ele não compreendia muito bem, criaturas, inclusive, que o acusavam. Mas o mais interessante, né, Américo, são as sensações físicas semelhantes da Terra. Fome, frio, sede, sono e sensação de mal-estar, barba crescendo, ferimentos e também aquela sensação do lugar frio, úmido. Ouvia gritos, ouvia lamentos, não conseguia entender. E a noção de rumo, a sensação de lugar, ele se perguntava, onde está a minha casa, a minha esposa, os filhos, onde estão? Ele lembrava-se dos momentos de despedida, quando vira a esposa e os filhos à sua volta, temendo pela separação, mas perdera a noção de rumo. É a descrição mais importante que prevalece no capítulo, essa sensação de desnorteamento, né? E ele não guardava, assim, a sensação de alguém que cometera grandes erros. Na consciência dele, ele estava bem consigo mesmo, não conseguia entender muito bem o que se passava. Mas ele entendia que as suas conquistas materiais, ele tivera uma vida confortável, uma vida de bom conforto, uma situação financeira estável, uma casa agradável, mas essencialmente ele começava a constatar que fora uma criatura egoísta e indiferente às razões da própria vida, inclusive indiferente até à fé. Frequentava lá alguma cerimônia religiosa, de vez em quando folheava a Bíblia, mas ele não tinha construído dentro de si uma solidez para a situação nova que enfrentava. É verdade. Ele, além de perder o rumo, né, perde a noção de referência, porque queria voltar para casa e não sabia o caminho, né? Porque ele não entendia que, mesmo sabendo que estava em outro lugar e depois da morte, ele sabia que já tinha desencarnado, mas ele não conseguia voltar para casa. Onde estavam os afetos? Uma outra coisa que ele perde também, Orson, é a noção de tempo. E perder a noção de tempo é muito ruim, porque a impressão que dá é que o sujeito vai ficar eternamente naquela situação. Aliás, ele fica 8 anos nessa região, né? Há referências de que ele teria ficado nessa região porque um dia ele escreveria, isso já estava mais ou menos acertado, né? Eu não sei até que ponto a gente pode aceitar essa ideia, mas existem essas referências, né? O fato é que ele perde noção de espaço e de tempo, e não tem coisa pior, né? Você perder essa noção. E aí você não vê ninguém conhecido, não tem nenhum amigo, você vê alguns seres estranhos, de repente o acusam de suicida, ele não entende isso porque ele não se matou, afinal de contas, ele lutou, inclusive, 40 dias, né, no hospital para sobreviver a uma tumoração na área gástrica, na parte gástrica, né, e não estava entendendo, afinal de contas, onde estava, né? Então, isso deve ter sido um sofrimento grande. Mas, em algum instante, ele para, depois de sofrer muito, né?
ele até faz uma referência interessante, né? É preciso sofrer muito para a gente perceber o valor da prece. Quem não sofre, não ora. Quem só ora quando sofre, né? E aí Até sim, porque, né, Américo? Até porque a sua consciência agora o acusava, né, da sua indiferença com os valores do tempo, com os valores reais da vida, da fraternidade, o tempo perdido, né? E, as noções terrenas caíram por terra, né? Aquelas referências em que ele se apoiava. Percebeu que haveria algo mais além dos anseios terrenos, das ambições humanas, né? ele já vai começar a refletir o fato de ele não ter dado importância ao conhecimento religioso, porque afinal de contas a vida continua, e se continua, e foi aí que ele chegou à conclusão, deve ter um responsável por isso. Olha só, e chega nessa conclusão, tem que ter um responsável, não é possível que isso aconteça de modo aleatório. Olha só, é claro que ele foi cientista na Terra, então a ciência não aceita o acaso, não existe o acaso para a ciência, ela se recusa a admitir o acaso, porque quando um resultado de uma causa é inteligente, a causa precisa ser inteligente. Está certo que não havia muitas, os resultados não eram bons, mas não é possível que a vida exista sem um controle. Se ela sobrevive e ela não termina, então tem que ter controle. Foi aí que ele orou ao Senhor responsável por tudo isso. E, passados alguns momentos, aparece alguém para tirá-lo de lá. Aliás, a Wagner Assis, que foi o diretor e também o co-roteirista do filme Nosso Lar, foi muito feliz, né, para mostrar esse momento difícil que ele passou, né? Às vezes assusta um pouco as pessoas, né? Mas não é todo mundo que passa por isso, né? Aliás, depois que a gente lê o livro, a gente toma mais cuidado com o que fala, com o que faz, porque a gente atrai inimigos, atrai espíritos que não são muito bons, exatamente porque a gente faz coisa que não é boa, né? O capítulo 2, né, Américo, acentua essas dificuldades que ele estava enfrentando, né, torturado pela fome, pela sede, este raciocínio que você comentou agora, de que deve haver um autor para aquela situação, as acusações que ele recebia, que ele não concordava com aquilo, ele, tudo bem, ele poderia ter errado alguma coisa, mas ele não fora suicida, né? Ele não, como assim suicida, né? E ele, castigado pela fome, castigado pelo abatimento progressivo das próprias energias, até que ele, no acentuar do desalento e nessa reflexão buscando o autor de tudo, ajoelhou e chorou copiosamente, né? Inclusive, ele vai dizer aqui quantas horas consagrei a súplica, né? De mãos postas, imitando a criança aflita. E aí vem a frase que você disse: é preciso haver sofrido muito para entender as misteriosas belezas da oração, valorizando o valor, a importância da prece. E foi aí, então, que ele usa essa expressão, né? As neblinas espessas se dissiparam. Até porque ele não tinha noção de dia e de noite, ele era sempre igual àquela repetição. Você falou dos 8 anos, né? E ele viveu nessa situação durante 8 anos, sem saber se era dia, se era noite, perdeu a noção de espaço, de tempo, sempre fugindo de si mesmo, das acusações, das perseguições que ali ocorriam, né? Mas foi nesse instante de súplica sincera, profunda, que as neblinas se dissiparam e surge alguém. Ele chama esse alguém de um velhinho simpático, que sorriu. Você tem uma imagem aí, não tem, Américo? Tem uma imagem que a gente preparou para o projeto de imagem O para velhinho contar a história simpático. do Mostra livro. para a gente. Vamos mostrar aqui. Esse é o momento em que ele, exausto, né, depois já de cair ao chão sem forças, né, ele vê a figura de um velhinho com um cajado, né, acompanhado de 2 padioleiros, né, estavam trazendo a padiola aí para levá-lo, né? Então foi esse o momento culminante, né, do término daquele período difícil que ele viveu, né?
E aí ele pergunta, né, olhando aquele velhinho simpático, na expressão que ele usou, que ele sorriu. E este homem que ali apareceu, esse espírito, esse chamado velhinho simpático, falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E a reação dele foi perguntar: quem sois? Generoso emissário de Deus. Mas o visitante, tranquilo, sereno, sorriu, bondoso, respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Bonito ler isso, né, Américo? Solidariedade plena, né? Sensação de compreensão do sofrimento alheio. Então, o mundo espiritual, a partir de determinado nível, todos os tarefeiros, mesmo aqueles que operam junto à crosta, né, todos eles que já se renovaram pelo ideal do Cristo, né, eles trabalham em alguma coisa para ajudar companheiros encarnados, companheiros que desencarnam por Covid, por câncer, enfim, a vida continua sempre, né? E esses espíritos recolhem aqueles que chegam. Naturalmente, tem gente que não tem o mérito do recolhimento. Foi o caso do André, naquele primeiro instante dele na vida espiritual. Mas a grande maioria que não comete crimes, não tem grandes viciações, não cria grandes tormentos, vai ser recebido de maneira natural, né? Todos nós vamos aguardar lá do outro lado os nossos queridos. Existe um momento que o Livro dos Espíritos chama, Orson, que é bom ressaltar aqui, antes de terminarmos o programa, que é o momento da perturbação após a morte. Essa perturbação praticamente é generalizada, só espíritos muito elevados que não passam pela perturbação. E essa perturbação tem a ver com o nosso apego à matéria. Quanto mais apegado à matéria, maior perturbação. Então, tem gente que é apegado aos seus bens materiais, vai ter dificuldade de sair fora do corpo, né? Tem pessoas apegadas ao próprio corpo, né? Como se ele fosse possível de se erguer depois de uma doença severa, né? E tem pessoas que ficam ligadas à família, isso aí não tem saída, né? Pessoas muito ligadas à família. Por isso que o conhecimento espírita, na realidade, nos prepara um pouco mais, né, para essa partida, porque todo mundo vai partir, né? Então, se a gente tem certeza de que a vida continua, diminui o apego, a gente não precisa ficar tão apegado. Até porque a gente nasce sem nada e volta sem nada para lá, né? Leva só a roupa do corpo. Foi por isso que a roupa do André rasgou. Aí tem umas considerações interessantes que é a respeito do perispírito. A gente vai poder falar isso em outros capítulos, né? Como é que é esse negócio da roupa? Como é que é esse negócio do perispírito? É engraçado isso aí. E agora, depois de se apresentar, sou o Clarencio, apenas teu irmão. O próprio Clarencio solicita a colaboração dos dois amigos que eu acompanhava, com uma maca improvisada, digamos, né? E um lençol improvisado com uma maca, e o transportaram generosamente. E quando estavam cuidando dele para colocá-lo naquele lençol alvo que ali fora trazido, para encerrar o capítulo aqui, Clarencio afirmou, né? Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. O capítulo 2 termina com essa afirmação. Na próxima semana, continuaremos aqui com o capítulo 3, a oração coletiva. Após, nós vamos ver como é que foi a chegada em nosso lar, né? O espírito de surpresa de André Luiz, chegando à morada conhecida e tão famosa que virou filme, como o Américo citou aqui, Nosso Lar. Américo? Muito bem, estaremos prontos para isso, para continuar o livro. Nossas saudações aos telespectadores do canal do Orson e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima semana. Esperamos que estejam gostando. Até a próxima.